Fala pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar com mais um tema, mais um ponto, e eu queria, claro, já destacar desde logo esta questão. Veja aí, no processo penal, a citação por carta rogatória sempre suspende a prescrição. E aí, o que você me diz? Claro que muitos devem estar pensando assim, Júlio, mas existe mais de uma hipótese de citação por carta rogatória aqui no Brasil? Observe o detalhe. Quando você está estudando o tema citação, comunicação dos atos processuais, você estuda lá que, regra geral, a citação é real, citação pessoal, citação por mandado. Quando o acusado está em outra comarca e você sabe onde ele está, a gente expede a carta precatória. Júlio, se ele estiver no estrangeiro, eu vou encaminhar justamente a carta rogatória. Calma. Vamos por partes. Muito cuidado com essa história de dizer assim, no estrangeiro é rogatória. Calma, você tem que saber para onde você vai mandar a rogatória. É por isso que o Código de Processo Penal ele é bem categórico nesse ponto. Se você observar, e eu queria te apresentar o artigo 368 do Código de Processo Penal, ele diz, estando o acusado no estrangeiro, só que veja, não basta apenas ele estar no estrangeiro. O Código é bem claro quando diz, em lugar sabido. Em lugar sabido. Eu preciso saber onde ele está para eu poder saber para onde eu vou encaminhar esta carta rogatória. Será citado mediante carta rogatória. Até aqui, nenhum problema. Percebe que a redação desse artigo 368, antes da gente continuar a leitura, você percebe que a redação ela não é original. Original que eu digo, né, da publicação lá do Código de Processo Penal, do advento do CPP. Veja que ela foi alterada aqui em 1996, pela Lei 9271 de 96. E aí, qual é o grande ponto? Eu preciso ir até o final. Veja que é muito comum a gente dizer assim, citação no estrangeiro em lugar sabido, é citação, né, mediante carta rogatória. E para por aí, e você, nosso aluno, não pode parar. Veja que ele diz, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Observa que é razoável eu expedir uma carta rogatória para um respectivo país, imagina, encaminhar daqui que essa carta chegue lá, daqui que seja cumprida essa citação. Veja que isso leva um tempo, isso demanda um tempo. E aí, pensando nisso, o legislador em 1996 veio e disse o quê? Vamos suspender a prescrição. Tranquilo? Um viés, né, claro, de evitar a impunidade. O grande detalhe é que a suspensão da prescrição ela vai permanecer até o seu efetivo cumprimento. Cuidado que não é até a devolução dessa carta rogatória. Certo, Júlio? Até aí, sem problema nenhum. A grande questão é, sempre que eu estou diante de uma hipótese de citação por carta rogatória, eu vou suspender a prescrição? O detalhe é esse. E aí eu preciso lembrar que existe outra hipótese, outra situação de citação por carta rogatória. Essa é novidade para alguns. Se é para você, claro, deixa aqui o teu like, curte, deixa o teu comentário. Se não, diz a mim que serviu para revisar. Observa, eu tenho aqui o artigo 369, que, diga-se de passagem, foi alterado, né? Teve redação dada pela mesma lei que alterou o 368. Ele diz, as citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras, e aí, claro, né, a dificuldade de alguns candidatos é saber o que são legações estrangeiras. E legações estrangeiras, nada mais, nada menos, são o quê? Embaixadas e consulados que a gente tem no nosso país. Eu tenho aqui, né, consulados, eu tenho embaixadas. Você tem aqui um consulado americano, você tem uma embaixada francesa, a título de exemplo, tá, pessoal? Então, se eu quero proceder com a citação de um determinado funcionário que reside numa respectiva embaixada, eu vou fazer mediante o quê? Carta rogatória. Pensa comigo, será que demanda o mesmo tempo, o mesmo prazo, expedir uma carta rogatória para o exterior e expedir uma carta rogatória para ser entregue aqui numa legação estrangeira? Você que está me assistindo aí, muitas vezes, né, a embaixada fica aí próximo à tua residência. Veja, não faz sentido, neste caso, eu proceder com a suspensão, pensou o legislador. Tanto que não colocou aqui no artigo 369 as citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras, leia-se em embaixadas e consulados, serão efetuadas mediante carta rogatória. E aí você diz, Júlio, mas eu posso imaginar que o legislador esqueceu e colocar
para suspender, já que o artigo 368 colocou. Veja que aí você está fazendo analogia em Malam Partem, e a gente sabe que isso não é permitido. Lembra, né, que a prescrição ela afeta diretamente o direito de punir do Estado. Logo, eu não posso prejudicar a situação do acusado, a situação do criminoso. Então, quando a gente pergunta assim, nas hipóteses de citação por rogatória, no processo penal, eu sempre vou suspender a prescrição? Não. Não, e aí, claro, né, você precisa lembrar, eu tenho no nosso Código de Processo Penal duas hipóteses de citação por rogatória. Temos aqui a citação quando o acusado está no estrangeiro em lugar sabido, e temos, né, quando o acusado está em uma alegação estrangeira, ou seja, em embaixadas, ou seja, em consulados. Tranquilo? Vamos materializar isso aqui? Vamos analisar como isso vem sendo cobrado na tua prova? Vamos observar? Analisa essa questão. Ele diz sobre uma questão aí, né, inclusive, da Bahia aí para o cargo de promotor de justiça, sobre a citação e a intimação no processo penal, marque certo ou errado. Estando o acusado no exterior, em lugar sabido, veja que informação importante, né? Ele colocou aqui, ó, em lugar sabido, e está no exterior, será citado mediante carta rogatória, é verdade, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo. E aí vamos, né, pessoal, avançar, reprisar aqui, analisar mais uma questão, outras, na verdade, né, para a gente poder fixar. E você concluir esse vídeo dizendo, né, Júlio, para mim valeu. Para mim foi bom, eu não vou esquecer. Tranquilo? A nossa missão aqui é essa. Veja aí, sobre a citação e intimação, no processo penal, marque certo ou errado. A expedição da carta rogatória para a citação do acusado que se encontra no estrangeiro em lugar sabido, ótimo, excelente, não suspende a prescrição. Certo ou errado, pessoal? Errado, veja aí, gabarito incorreto. Veja que a minha intenção aqui era te relembrar alguns pontos e tirar aquela ideia da tua cabeça de que, eu lembro, Júlio, eu aprendi, eu decorei, tem aluno que diz assim, eu decorei, tá no estrangeiro é rogatória. Veja, não pare por aí. Tá bom, pessoal? Mais uma, observa. Em decorrência do princípio da ampla defesa, bem como do devido processo legal, previstos, inclusive, pela Constituição Federal, é imprescindível que os acusados sejam cientificados da existência do processo e de seu desenvolvimento. Sobre as citações e intimações, marque certo ou errado. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras, percebe que aí a banca, né, a FCC ainda te identificou, ó, embaixadas e consulados serão efetuadas mediante carta precatória. Aí não, né, pessoal? Aí não, porque veja que as citações que houverem de ser feitas em alegações estrangeiras, vem para cá, serão feitas mediante carta, você sabe, rogatória. Tranquilo? Mais uma. Tendo como referência as disposições legais do Código de Processo Penal sobre citações e intimações, marque certo ou errado. Estando o réu no estrangeiro, veja aqui, ó, em lugar sabido, a citação será feita por carta rogatória. Excelente. Não havendo necessidade de suspensão do prazo prescricional. Errado, né, pessoal? Veja aqui, aí já ficou simples, já ficou fácil. Chega uma hora, né, que o aluno diz assim, Júlio, tá muito repetitivo. O que vai fazer tu acertar no dia da prova é justamente esse treinamento que a gente faz aqui. Observa. Sobre as disposições, ou melhor, sobre as citações e intimações, marque certo ou errado. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, veja de novo, né? Estrangeiro em lugar sabido. Será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo. Certíssimo, né? Veja aí, né? A questão passada também da Defensoria só com o Estado de Pernambuco. Veja aí, né? E bancas distintas. Olha o detalhe. Eu vou voltar na questão anterior, porque às vezes o aluno diz assim, mesma banca, não. Aqui, ó, CESP, veja aí, ó, prova DPE 2018, e aí observa a próxima questão, FCC DPE também em 2017. Mesma ideia. Uma hora ela diz que vai suspender, outra hora ela diz que não vai suspender, e você preocupado apenas, né, qual é a modalidade de citação, se é rogatória, se é precatória e por aí vai. Veja aqui, eu tenho que saber o mais. Vamos sair da média, tá, pessoal? Mais uma. Certo ou errado?
Observa o que diz a questão. A expedição de carta rogatória para a citação do réu no exterior não suspende o curso, veja o que ele diz, ó, não suspende o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Errado, já sabemos, né? Incorreto. E aí, para você ver que, de fato, isso é cobrado em prova, vê essa questão. Segundo o Código de Processo Penal, estando o acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante, veja aqui, ó, carta rogatória. Carta rogatória. Júlio, ele coloca em lugar sabido, né? Interessante. Aí eu digo sim. Sabe por quê? Porque se eu não sei do paradeiro do acusado, aí eu vou pensar na citação por edital. Tranquilo, pessoal? Se você gostou, deixa aqui o teu comentário. Um forte abraço. Avisa aí, né, pro teu amigo. Marca aqui o teu amigo. Um forte abraço e eu te vejo na próxima dica. Até lá.